aí ele foi para a IP Alpha, dos meninos aqui. Eu sou André Castilho, neste podcast da JUMAP, a Junta de Mocidade e Adolescentes da Convenção Batista Pioneira, que promove a Conferência Impacto, que está terminando agora. E olha, tinha gente aqui, ou tem gente aqui, para assistir esse podcast, para acompanhar esse talk show, esse programa. E eu quero que o pessoal que está aqui se manifeste. Muito legal. Nós vamos ter um bate-papo. Quem acompanhou o bate-papo de ontem à noite com o Projeto Sola, esse vai ser mais cabeça ainda. Então, vocês me perdoem, mas eu vou falar com um articulista que eu leio, com alguém que eu gosto de ler, que é o Guilherme de Carvalho. Muito prazer te conhecer, Guilherme. Eu sou da RTM Brasil, tá? Se eu não falei ainda. E você curta, compartilha, comenta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça esse conteúdo ser multiplicado. A gente quer tratar de algumas coisas diferentes, desenvolver algumas coisas aqui. Guilherme, articulista da Gazeta do Povo, pastor, professor você é professor também? Fui professor. Foi professor? De teologia mesmo? De teologia. Legal, legal. A sua origem eclesiástica é... Batista. Batista renovada. Convenção Batista sim. Nacional em Belo Horizonte. Sim, legal. E como que... Bom, você já está há 3 anos escrevendo para a Gazeta do Povo. Eu considero que seus artigos têm alcançado uma relevância legal. A gente acompanha também, você procura multiplicar um pouco nas redes sociais. E o último trabalho que você está desenvolvendo, pelo que eu vi, tem a ver com uma crítica, ou talvez, crítica as pessoas podem entender errado, talvez, mas assim, uma reflexão sobre o conservadorismo, certo? A minha pergunta, na verdade, assim, porque eu tenho refletido, estava falando para você, antes até de ler o artigo, eu estava refletindo sobre a questão do conservadorismo e progressismo. Isso. Certo? Porque você tem o conservadorismo como algo mais ligado a, assim, nós vamos conservar as ideias boas e fazer pequenas mudanças gradativas, certo? Se a gente pudesse resumir de maneira bem simples. E o progressismo, nós precisamos romper com o passado e avançar. Se a gente pudesse resumir de maneira bem simples, e você está fazendo uma reflexão. Mas o que eu quero, como cristão, porque o cristão, ele é identificado com o conservadorismo, certo? Porque ele está tentando conservar comportamentos morais, éticos, doutrinas que já têm 2000 anos, o desenvolvimento um pouquinho posterior, talvez. Só que a minha dúvida é assim, tem outras coisas que o cristão também quer avançar, quer progredir. Tem coisas que o cristão rompe. E eu fico na dúvida, será que a gente deveria identificar o cristão como conservador ou como progressista? Cabe esse tipo de identificação? O cristão não deveria ser uma terceira via? Muito bem. Obrigado pela pergunta. De fato, gerou alguma reação esse último artigo que eu publiquei, sobre conservadores cristãos, né, o conservadorismo cristão e o que eu chamei de religião do progresso. E isso exige explicação mesmo. Quando a gente fala sobre o conservadorismo, ele é, grosso modo, tratado como uma ideologia, entre outras. Então, você tem, tem o socialismo, tem o liberalismo político, liberalismo clássico e outras versões, e você tem, por exemplo, então, o conservadorismo, e ele é colocado ali do lado. Mas, a rigor, ele não é um sistema ideológico completo, e muitos conservadores discutem isso, porque ele não apresenta exatamente uma doutrina estática e bem definida sobre a sociedade e o futuro da sociedade. Ele é mais uma espécie de atitude moral, ele está mais nesse nível. O conservadorismo tem a ver com a ideia de que coisas boas são difíceis de construir e fáceis de destruir. Então, o espírito do conservadorismo tem muito a ver com o amor a bens compartilhados, que já foram cultivados por muita gente, inclusive gente no passado, e com a prudência, ou seja, um cuidado no processo de mudança para a gente não perder o que a gente levou muito tempo para construir. Então, nesse sentido, se você olhar nesse ângulo, é claro que eu estou abstraindo alguns elementos aqui. Sim. O conservadorismo é muito diferente de uma ideologia, por exemplo, que tem uma visão completa sobre classes sociais, sobre como o processo histórico acontece,
sobre o lugar da economia na sociedade. O conservadorismo é mais minimalista nesse aspecto. E, nesse sentido, tem muita compatibilidade, sim, com o cristianismo. A gente precisa reconhecer. Então, eu mencionei no artigo que Paulo fala, por exemplo, sobre a gente, em Tessalonicenses, guardar as tradições que ele ensinou, paradoses, né? O cristianismo é uma tradição. E a gente também concorda que mudanças teológicas precisam acontecer, mas tem que ter prudência no processo. Então, se você olhar por esse ângulo do ethos conservador, eu acho muito difícil disputar a ideia de que o cristianismo tenha um elemento conservador. Eu acho muito difícil disputar isso, porque isso tem muito a ver com responsabilidade histórica e política. Então, como é que a gente lida com aqueles cristãos que se dizem progressistas? Porque aí você mesmo colocou a religião do progresso. Mas eu posso ter irmãos que são cristãos, que são discípulos de Jesus, procuram viver como discípulos de Jesus, mas se identificam como progressistas? Sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que não deveria. Mas eu acho perfeitamente possível. Mas eu vou explicar uma das razões por que eu penso isso. Vamos pensar nas tradições que a gente precisa conservar. Eu falo nisso nesse último artigo na Gazeta. Entre as nossas tradições está a memória do Êxodo. E a memória do Êxodo é a memória de uma ação divina para romper um poder imperial com uma ideologia que escravizava e libertar um povo para constituir uma nação nova. E uma nação nova feita de ex-escravos. Então, veja bem, o conservadorismo, nesse sentido, depende do que você quer conservar. Talvez, a gente poderia dizer, o faraó do Egito fosse um conservador. Esse acho que é o ponto, né? Então, esse é o ponto. Mas veja bem, para nós insistirmos na mensagem do Êxodo como o ponto de referência para pensar a ação cristã na sociedade e a sua influência e tudo mais, paradoxalmente, enquanto nós estamos sendo conservadores ao fazer isso, nós estamos trazendo um princípio de libertação. E de rompimento com o passado. Mas não é só o rompimento com o passado. Então, isso precisa ficar claro, porque se você abstrair a ideia de rompimento com o passado, isso poderia ser só um heraclitianismo, sabe? A realidade é mudança. Certo. Isso seria pagão, entendeu? Entendi. Não é qualquer mudança. Qual é a mudança do Êxodo? A mudança do Êxodo é que existe um Deus criador, uma ordem criacional, e o faraó nega essa ordem, ele nega o Deus verdadeiro. Ele é idólatra, ele não é só socialmente injusto. Tem uma relação entre idolatria e injustiça ali. Tem um monte de coisa. Então, a própria mensagem de Moisés não é simplesmente uma mensagem de progresso e libertação. É o progresso e libertação em direção à aliança, à lei e ao Criador. É uma ordem. Não é só o possível. A libertação do Êxodo não é para criar o possível, que é o espírito do emancipacionismo moderno. É para trazer o povo para a ordem original. E aí, depois que o povo é liberto, Moisés vai lá e escreve Gênesis. E aí você tem a ordem original. Então, existe um processo de revisão constante que lembra a ideia da reforma protestante. A gente precisa revolucionar. Para quê? Para voltar aos fundamentos originais que Deus deu. Então, é muito engraçado você ver que na tradição bíblica, o elemento de renovação e o elemento de conservação não estão em conflito, não. Eles estão juntos. Agora, o que eu penso? A grande narrativa da sociedade moderna é a ideologia do progresso, não é o conservadorismo. O conservadorismo não é a grande tentação dos crentes, por mais que tenha sido nos últimos 4 anos. Mas ele não é a maior delas, porque ele não é o mainstream. Mas se você falar com um progressista, ele vai dizer que a sociedade brasileira, por exemplo, é muito conservadora. E você precisa quebrar determinadas coisas desse... Até mesmo se você falar com um cristão, né? Você tem um conservadorismo ruim e você precisa quebrar esse conservadorismo. Né? A sociedade brasileira é muito conservadora. Mas a elite cultural brasileira é progressista e secular. Isso muda o jogo.
Nós não estamos falando de um equilíbrio de força. A sociedade é muito conservadora, sim. Mas essa herança do homem autárquico, que o Sérgio Buarque de Holanda fala, que vem do período da escravidão, do autoritarismo, do machismo, isso é indubitavelmente um traço da nossa sociedade. E ele é, até certo ponto, herdado pelo movimento evangélico, pentecostal, neopentecostal também, a gente herdou esse negócio. Mas quem vinha desafiando esse tradicionalismo autoritário, católico, rural, branco, quem vinha questionando esse movimento era uma elite cultural, filhos dos cafeeiros e dos primeiros industriais brasileiros, os primeiros líderes das nossas universidades, a USP, por exemplo, era uma elite branca, epicurista, secularizada, muito influenciada pelo marxismo, e esse pessoal desenvolveu o discurso nacional de resistência ao Brasil atrasado, ao Brasil velho. Então, pensar que esse grupo, essa elite cultural nacional, pode representar o êxodo é uma ilusão. O tradicionalismo conservador, católico, não representa, mas essa elite cultural também não representa. Então, mesmo quando eu falo sobre conservadorismo, eu falo assim, a gente tem que trazer o êxodo para dentro. Esse, inclusive, é o assunto do artigo. Sim. Eu postei um pedacinho, mas meu ponto principal no artigo é esse. É que o conservadorismo genérico que os cristãos estão abraçando hoje não tem êxodo, então ele não serve. Por isso que eu coloquei no título lá, conservadorismo cristão. Sim, sim. Então, se for para ter um conservadorismo, que nem é uma ideologia completa, é só esse ethos, a gente precisa revisar. Ele precisa ser cristão, porque do jeito que ele está, ele não é. O conservadorismo da direita brasileira é só o conservadorismo, associado com esse Brasil atrasado. E aí, realmente, lendo o seu artigo, a crítica é o que as pessoas acham que é conservadorismo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu não vou negar que o que o conservadorismo no Brasil tem representado hoje. Inclusive, muitos conservadores mais assim, raiz, reclamam muito que a direita brasileira não tem nada a ver com isso, que o pessoal não leu o Roger Scruton, não leu Burke, não leu ninguém. Tem essa reclamação mesmo. E eu acho que ela é válida. Mesmo assim, quando você tem um conservador lido no Brasil, o cara estudou, ele sabe o que está falando, ele segue, por exemplo, Eric Voegelin. Mas o Eric Voegelin ele era um crítico da visão escatológica cristã. Ele não acreditava em ressurreição, em nova criação, em êxodo, em nada disso. E muitos cristãos estão lendo isso aí como se fosse inócuo, entendeu? Inclusive, esse artigo que eu escrevi agora é o primeiro de uma segunda parte da minha série, que agora eu vou fazer umas críticas ao Eric Voegelin, que é muito lido pelos conservadores brasileiros. Mas eu publiquei uns 6 artigos criticando a ideologia do progresso. Sim. E tem um especificamente sobre o Minotauro progressista, que é o problema do progressismo. Ele é pagão. Ele é uma fusão de epicurismo com a escatologia cristã. E essa fusão, que é muito evidente no imaginário social da nossa elite cultural, nacional, muitos cristãos estão engolindo isso aí, porque isso, para quê? Para lutar contra as forças do atraso. Eu não vou discutir sobre as forças do atraso. A questão é, o epicurismo escatológico é o êxodo? Não é. É simples assim. Agora, nós cristãos, eu acho que, veja, acho muito importante a gente ter fontes, né, literárias, contemporâneas, né? E quando eu falo contemporâneo, eu estou falando de 300 anos para cá, por exemplo, né? Então, eu acho isso fundamental, mas assim, provocando aqui uma ideia, o conservadorismo ou o progressismo, a preocupação é que eles suplantem, como nós, como cristãos, falando como cristãos, suplantem a leitura da Bíblia, porque me parece, agora sendo até um pouco hegeliano, né, me parece que o cristianismo é muito mais síntese do que tese e antítese. Né, porque houve discussões com Agostinho lá no começo da Idade Média, depois Tomás de Aquino, você tem as discussões do renascentismo, do iluminismo, as discussões do século XIX e agora as discussões
né, envolvendo essas questões, que no final do século XIX você tinha a discussão do evangelho social com o fundamentalismo. Né? E hoje a gente tem outra coisa, e você nem pode chamar um de evangelho social, outro de fundamentalismo, porque você tem outra coisa. Né? Aqui poderia ser um congresso conservador e tem muita obra social sendo realizada. Mas a questão é assim, o evangelho é muito mais síntese do que isso, porque são conservadores, não realizariam obras sociais, seriam elitistas, mas aqui tem muita gente que saiu de obras sociais, né, ou de igrejas plantadas em comunidades pobres. Então não é muito mais síntese do que uma determinada prática ou ideologia, o que quer que se chame, e a outra. A gente não deveria se voltar mais para a Bíblia, para o texto bíblico, até pensando nesse princípio da reforma de até ser um pouco restauracionista? Não, com certeza. Então a gente pode discutir um pouco sobre isso. Que tipo de conservadorismo a gente poderia dizer que é cristão? Essa é uma discussão que eu estou introduzindo lá. Se for um conservadorismo que não elimina o êxodo e a escatologia cristã, que não é só a afirmação do poder imperial, talvez seja possível um conservadorismo cristão. É possível um progressismo cristão? Talvez, se ele não for simplesmente o batismo de um heraclitianismo, da filosofia do Hegel, do marxismo, de uma ideologia do progresso secularizada, que é o que muitas vezes acontece. Então eu não nego que, por isso eu disse, eu acho que é possível um conservador cristão e um progressista cristão. A questão é, onde é que está o cristão deles? Será que não seria melhor cristão conservador ou cristão progressista? Pois é, exatamente, muito bem colocado. Não, eu acho que esse é o ponto. Eu acredito realmente que, eu não vou negar que as discussões ideológicas têm um papel para iluminar e dar mais especificidade prática para a discussão sobre a relevância do Evangelho para a vida social, para a história de um país, para a política. Não vou negar que as discussões ideológicas têm um valor, mas eu concordo com você. Eu acho que a nossa preocupação central devia ser o Evangelho e o que na tradição católica é chamado de doutrina social cristã. Muitos protestantes estão envolvidos com isso também, que é um desdobramento da ética cristã para a sociedade. Então, Calvino, por exemplo, tinha uma doutrina social. Os pais capadócios tinham uma doutrina social, enfim, muito lá atrás, né? O metodismo tem uma doutrina social. Até pegar a reforma luterana, Felipe Melanchthon, né? Então, a gente tem várias tradições. Agora, os protestantes não foram tão intencionais e sistemáticos quanto o catolicismo romano foi. Talvez algumas tradições. No metodismo isso foi um pouco mais intencional e no neocalvinismo também. A discussão sobre ordem social, sobre justiça, várias coisas. Mas na tradição católica isso foi muito mais intencional. Uma visão sobre propriedade privada, uma visão sobre a liberdade econômica, sobre o lugar da família e de outras comunidades na construção de uma sociedade. Se você pegar o compêndio de doutrina social da Igreja Católica, logo no início eles vão discutir sobre a importância da família, é muito bíblico, a família como célula máter da sociedade, e está tudo lá, é uma questão de doutrina social. Só que ao invés de ficar só nesse nível, vai para outros níveis. Por exemplo, o princípio de subsidiariedade, que é muito interessante. E tem uma justificação teológica para isso, a de que se uma instituição inferior dá conta de fazer uma coisa, você não tem que criar uma superior para controlar. Então você tem uma visão de sociedade que é mais policêntrica, que por isso alimentou o movimento da democracia cristã, Sim. Por exemplo, na Europa. Sim. Então essa é uma ideia muito interessante e que tem uma aplicação imediata no Brasil, que no Brasil, por causa do autoritarismo e do estatismo, a gente tende a centralizar tudo. Pastores centralizam tudo. O nosso governo centraliza tudo. Então, doutrina social. Então, eu acho que é aí que isso que a gente devia discutir, porque a discussão sobre progressismo, conservadorismo, ainda é uma discussão muito lateral e termina muitas vezes dizendo assim, você não é melhor que eu. Comunista, fascista. E aí a gente não conversa sobre o que importa. Quer dizer, qual é o lugar da família na teologia bíblica cristã clássica? Como que católicos, calvinistas, anglicanos pensam isso classicamente?
Claro, estou pensando aqui como evangélicos, ortodoxos, que acreditam na inspiração, na autoridade da Bíblia. Que tipo de doutrina social a gente pode ter? Aí, isso é interessante porque a preocupação é menos com política e mais com a responsabilidade na sociedade. Não se trata de eleição, de quem eu vou apoiar, não é isso. Se trata de saúde, se trata de desenvolvimento comunitário. Como que eu vou lidar com aquela comunidade carente que não tem água encanada? Exatamente. Essa é uma discussão muito mais prática. A questão é que todos esses temas ficaram tão politizados que quem vai, por exemplo, trabalhar com desenvolvimento comunitário no contexto carente, acha que tem que ter um alinhamento ideológico X progressista. E às vezes isso é absolutamente desnecessário e ruim. E você tem do outro lado também gente que adotou uma ideologia aí ultraconservadora e quando vai pensar a educação, por exemplo, não pode falar sobre o problema do autoritarismo brasileiro na educação, porque isso é coisa dos esquerdistas. Então, eu concordo com você que a discussão ideológica turvou a discussão ética. Eu tenho falado sobre isso há algum tempo, escrevi até na Ultimato há alguns meses a respeito disso. Sim. A questão do bem comum. Acho que ao invés de ficar falando de sociologia o tempo inteiro e política, a gente precisa pensar um pouco melhor sobre os desdobramentos éticos do Evangelho para várias áreas da vida e abstrair um pouco dessa discussão ideológica, sabe? Mas o que eu quero dizer no final é que sim, o Evangelho tem em si um elemento de conservação, um elemento de transformação. O contexto às vezes muda isso. Se a sociedade inteira vai para a direita, o Evangelho fica mais à esquerda. Mas se a sociedade, ou as autoridades, ou a nossa elite vai para a esquerda, o Evangelho acaba ficando mais à direita. Mas o Evangelho está onde ele está. Acima de tudo, eu acho que o Evangelho é profético. A igreja evangélica ela é profética no sentido de muito mais apontar para a palavra de Deus. Eu gosto muito, muito, muito de um texto que o Ricardo Agreste escreveu há muito tempo atrás, quando é praticamente uma carta aberta aos políticos ligados à igreja. E Sim. Basicamente, ele fala o seguinte: se você que é político e frequenta a nossa igreja e vê que a gente, durante o seu mandato, a gente está falando bem de você, na verdade não é que a gente está falando bem de você, a gente está falando da palavra de Deus e você está vivendo conforme ela. Agora, se você vem na nossa igreja e acha que a gente está falando mal de você, na verdade a gente não está falando mal de você, a gente está falando da palavra de Deus e você não está vivendo em conformidade com ela. Não, concordo. Eu acho que a tarefa profética é uma das tarefas principais. Tem um teólogo do Antigo Testamento, Walter Brueggemann. Sim. Ele escreveu um livro sobre a imaginação profética. Tem uma versão em português, mas já saiu a segunda edição, talvez até a terceira em inglês. E ele tem um trabalho muito importante que ele mostra que existia uma ideologia real e o profetismo. Salomão, por exemplo, e os reis de Israel de Israel e de Judá representavam a ideologia real. E a ideologia real é o discurso da sabedoria, é o discurso da ordem. E ele exagera um pouco nisso, na minha opinião, porque ele associa isso muito com o faraó, sabe? Certo. Porque o discurso sapiencial é canônico também. Sim. Então você tem o rei e o discurso da sabedoria do rei. Mas você também tem a profecia confrontando o rei. Então, essas duas vocações, a vocação... Tem a sacerdotal, não vou falar aqui agora, mas a vocação real e a profética, Jesus cumpre as duas e a igreja assume as duas. Então isso é importante porque a igreja ela é profética, mas também ela governa com sabedoria. Síntese. Não é que é síntese. Ou tensão dialética. Digamos que são checks and balances, para usar uma linguagem menos metafísica. Para deixar na balança. Então, né? Deus colocou essa estrutura, então os profetas estavam ali, mas precisava do rei também. Então, eu acho que a igreja precisa ter essa discussão sobre ética social cristã e sobre como a gente anuncia a justiça no mundo com ações, é a nossa tarefa real. Mas a gente também tem a tarefa profética. Mas as duas tarefas são necessárias. E elas se complementam. Enfim, você pode falar talvez de tensão dialética, mas eu tenho o fantasma de Hegel, fica rondando a gente. Tá, tudo bem. Mas eu concordo que são complementares. Certo. São complementares. E mesmo o profeta, ele questionava o rei com base no Deuteronômio.
mas Sim. era o Deuteronômio. Então tem um ponto de referência para todo mundo, tanto para a sabedoria no governo, quanto para a profecia quando a gente se afasta. E no fim nós estamos dizendo que é a palavra de Deus que tem que guiar. Pronto. E aí, pessoal, quem sobreviveu aqui? Deu certo? Agradeço, Guilherme. Vou te liberar que você quer almoçar, né? Esse bate-papo aqui seria ótimo. Deixa a gente com fome até também, com fome. Né? O bate-papo intelectual acaba atingindo outras coisas bem concretas da vida, né? Mas muito obrigado. Como é que o pessoal encontra mais, né? Seus artigos estão no Jornal Gazeta do Povo, mas você tem livros publicados, você tem também sua atuação nas redes sociais, que é razoavelmente intensa. Se alguém quiser conhecer mais o Ministério, a gente tem... eu sou pastor da Igreja Esperança, junto com o Igor Miguel, e no nosso canal do YouTube tem as mensagens. A gente está terminando uma série sobre as parábolas de Jesus agora, que foi assim, sensacional. Eu aprendi demais com a série. E temos também um ministério que chama Labri, foi fundado pelo Francis Schaeffer, sim. E nós recebemos pessoas lá para retiros de fim de semana, pouca gente, 20 e poucas pessoas. E ali a gente tem tempo para conversar sobre esse e outros assuntos, né? E eu também presido a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Sim, que junto com um grupo de cientistas, a gente fundou isso há alguns anos. Sim, e tem muito conteúdo muito também online, muito texto, muitos livros publicados pela Ultimato, Thomas Nelson, Vida Nova. Eu vibrei com a ABC2. Que bom. Então, tem conteúdo por aí que nem tudo é meu, mas tem muitos irmãos fazendo coisa boa e eu estou ajudando a divulgar. Muito bem. E aí nas redes sociais o pessoal te encontra com que nome? Eu não sei de falar, mas Guilherme de Carvalho vai me achar lá no Instagram. É a Guia AVC, alguma coisa assim, né? Algo VRC, acho que é. Eu acho que é isso. É porque eu achei, botei lá, segui, e de vez em quando eu vejo, é ele. Eu tenho no Twitter também, mas eu não estou usando não, porque o Twitter não está muito sadio já há alguns anos. Mas no Instagram o pessoal me acha. Tá bom, muito obrigado então pelo papo, pela conversa. Pessoal que está aqui, eu acho que ainda tem coisa o kit da Eclésia. Pastor, você pode buscar aqui no estande da Convenção Batista Pioneira, eclésia.com.br. Muito obrigado a você que acompanhou, muito obrigado. Eu quero fazer uma finalização agradecendo aqui a Convenção Batista Pioneira, a Jumap, ao Alex, ao Samuel Esperandil, eu não vou citar mais nomes porque foi muita gente. Lúcia ajudou muito a gente, a Pamela ajudou a gente com o stand. Aí eu quero citar a equipe técnica, Samuel Matos na técnica de som, Eliakim Rodrigues na técnica de vídeo, eu sou André Castilho. Esse é o tempo. Se você assistiu só esse vídeo, tem muito mais conteúdo no nosso canal e a gente vai disponibilizar também em outras plataformas. Muito obrigado a quem ficou. Faz um barulhinho aí, vai. Uma salvinha de palmas, pelo menos, né? Que ficou. O pessoal tá mais para lá, a câmera não vai chegar tanto assim, mas é isso aí. E Guilherme, obrigado. Espero que você tenha gostado e quando for a São Paulo, visite a RTM, por favor. Muito bem, obrigado. Valeu. Pronto.